de Jesus. Irmãos, eu gostaria de entrar na palavra. Eu quero pedir para os irmãos acompanharem a leitura. A mensagem dessa noite está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Amém? A partir do primeiro verso. Irmãos, durante a leitura eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé, reverenciar a Deus e a sua palavra, a sua verdade, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Palavra do Senhor, feche teus olhos. Papai, nesse momento, Senhor, aqui está a tua verdade, Pai. E no momento dessa leitura, cremos, Pai, que o Senhor já proveu todas as coisas aqui para a tua igreja, Pai, o alimento espiritual. Traz, Senhor, a revelação da tua palavra, que o teu Santo Espírito revele a nós, ó Pai, o que a tua mensagem tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Pai, peço que o Senhor possa me usar como ferramenta, instrumento, um canal de bênção na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Que nada, papai, proceda de mim mesmo, mas sim tão somente do teu Espírito Santo. Pai, eu quero me despir agora do eu, para que o Senhor possa me usar, Pai, conforme a tua vontade, e que a tua mensagem seja pregada, Pai, a todos os que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Amém? Irmãos, o tema da mensagem: o que tenho para oferecer? Nós lemos esse breve texto, onde fala de um aleijado que costumava estar na porta do templo pedindo esmola. Este homem costumeiro está ali, tanto é que as pessoas, depois que ele foi curado, as pessoas o reconheceram e perceberam que era justamente aquele homem que ficava à porta da igreja. Irmãos, aqui nós podemos extrair algo
poderoso para a nossa vida, para transformar a nossa vida, fazer com que a gente enxergue de uma forma diferente o poder e o agir de Deus. O que Pedro tinha para oferecer àquele homem? Porque quando ele pede esmola para Pedro e João, aquele homem estende as mãos para pedir esmola. Pedro já olha para aquele homem e pede para ele olhar bem para ele. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Eu não tenho prata e nem ouro para te oferecer, mas o que eu tenho, posso lhe dar. Irmãos, que ousadia é essa de Pedro? Que ação é essa de Pedro? Que fé é essa? O que Pedro tinha para poder oferecer para aquele homem? O que chama a atenção é que ele é usado por Deus. Ali ele não temeu em ser usado por Deus para falar para aquele homem que ele não tinha prata nem ouro, mas o que ele tinha, ele dava. E ele declara na palavra, em sua palavra, que levante-se e ande. O que Pedro tinha para fazer com que aquele homem pudesse andar, para que aquele homem pudesse ser restituído da forma natural? Podemos observar, irmãos, que Pedro estava tomado da presença de Deus. Pedro, certamente, ele levava uma vida de oração, uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. A vida de Pedro era uma vida regada na presença de Deus, na presença do Senhor, para que ele pudesse realizar tais sinais e maravilhas, porque é somente pela presença de Deus. Não se pode fazer nada se Deus não estiver com ele. Em João capítulo 3, verso 2, voltar só um pouquinho aqui, só um pouquinho antes, em João capítulo 3, verso 2, diz assim: ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Aí eu te pergunto, o que Pedro tinha para ele poder oferecer? Não era apenas uma palavra, levante-se e ande, porque se Deus não estiver com ele, é apenas palavras lançadas ao vento. Pedro, ele tinha uma conexão tão forte com Deus, que o que Pedro falava, acontecia, realizava. Então, o que Pedro tinha era justamente a real presença de Deus dentro dele. Pedro entende tudo aquilo que Jesus ministrava, tudo aquilo que Jesus falava, Pedro ia pegando, tudo aquilo que Jesus ia falando, Pedro vai só assimilando aquilo, vai só assimilando, colhendo aquilo, sendo nutrido de todas as falas de Jesus. E aquilo ali, houve uma transformação na vida de Pedro para que ele pudesse ser ousado ao ponto dele chegar para esse homem e declarar: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Isso significa o quê? Irmãos, o que significa o não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou? O que Pedro ofereceu para aquele homem é muito além do que prata e ouro. Porque prata e ouro, esses objetos de grande valor, não têm valor algum para determinadas coisas na vida. Prata e ouro não pode comprar a sua paz.
Prata e ouro não pode comprar a sua felicidade. Prata e ouro não pode comprar o sossego da sua família. Não pode comprar saúde. Irmãos, podemos observar que o dinheiro em si, esses objetos de grande valor, esses materiais de grande valor, eles não podem fazer tantas coisas na vida. Prata e ouro não pode preencher o vazio que está no ser humano, que é o ser habitado pelo próprio Deus. O dinheiro, o recurso, as coisas de valores terrena, não pode suprir a presença de Deus na nossa vida. Podemos entender que o que Pedro fala para aquele homem, eu não tenho prata nem ouro, isso não é suficiente para você. O que é suficiente para você, eu tenho dentro de mim, e é o que eu vou passar para você. Levante e ande, eu tenho a presença de Jesus, eu tenho a vida de Jesus comigo, para que você possa levantar e andar. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não é a palavra de Pedro sobre a palavra de Jesus. Não é Jesus que está sobre a palavra de Pedro. Está dando para entender? Eu falo, eu pronuncio, eu sou um profeta, eu sou um homem usado por Deus, eu pronuncio, e Deus vai servir, Deus vai acatar aquilo que eu falo e Ele vai realizar. Ei, não é assim. Pedro, ele está debaixo da autoridade de Jesus. Pedro está debaixo da palavra de Jesus. Então, o que Pedro falava, a palavra de Jesus estava sobre a de Pedro. Então, o que Pedro falava, Jesus poderia ir lá e realizar, porque ele tinha a real presença de Jesus dentro dele, ele tinha a convicção de que Jesus estava com ele naquele momento, ele tinha certeza. Ou seja, ele tinha o agir de Deus sobre a sua vida, e não é só para o meu benefício. O que Pedro realizara ali era para benefício de outro. Então, podemos observar que Pedro ele tinha muito mais além do que prata e ouro. A presença de Deus é infinitamente mais do que qualquer recurso financeiro, de qualquer peças de grande valor. A presença de Deus, ela é indispensável. Pedro entendeu isso. Pedro entendeu isso. Pedro estava tomado pela presença do Espírito Santo, porque se você voltar aí no capítulo anterior, fala de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, e todos ali eram tomados pela presença do Espírito Santo. Agora, o estar na presença do Espírito Santo, ter a autoridade de Jesus, ela pode ficar presa dentro de nós, ou nós podemos externar ela. É o que Pedro realizou. Ele externou a presença e a autoridade de Jesus através da vida dele. O que ele pôde oferecer é apresentar para aquele homem algo sobrenatural. É algo que o dinheiro não pode fazer, o dinheiro não pode mudar, o dinheiro não pode comprar. O que ele apresentou para aquele homem era a solução do seu problema. Aí nós podemos remeter àquela passagem que fala da mulher do fluxo de sangue. Ela recorreu a todos os médicos da época, gastou uma fortuna e não resolveu o seu problema. Por que não resolveu o seu problema? É o que Pedro declara aqui. Prata nem ouro pode solucionar o seu problema. Eu não tenho isso para te oferecer, e mesmo se eu tivesse, isso aí não era solução para você. A solução para você é Jesus. A solução para o seu problema é Jesus. E é isso que Pedro apresentou para aquele homem. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não gastou tudo o que ela tinha, o que ela podia gastar para tentar se livrar daquele fluxo. Ela só encontrou a solução para o seu problema quando ela encontrou com Jesus.
Diga-se de passagem, ela teve que passar pelo meio de multidões para poder chegar até ele. Aonde Jesus estava, ele levava multidões consigo. A mulher era impura. E ela foi e conseguiu, ela almejou tocar nas vestes de Jesus, ela creu. Ela creu no poder de Jesus e dele emanou virtude. Foi o que Pedro realizou na vida deste homem. Aquele homem, por dias, ele mendigava. Por dias, ele mendigava. Ele pedia esmola para poder viver mais um dia. Pedro fala para ele, não. O que eu tenho não é para você viver mais um dia, é para você viver 2, 3, 4 e quantos dias Jesus quiser agregar à sua vida. O que eu tenho para você não é para hoje, só para hoje. O que eu tenho para você não é só para amanhã. O que eu tenho para você é para a eternidade. Esse é o poder de Jesus. É isso que estava emanando de Pedro. Mas o porquê emanava de Pedro dessa forma? Porque ele tinha conexão. Irmãos, não é apenas a oração com o Senhor diária, não é apenas a oração contínua que vai transformar você, que você vai ser uma bênção usada por Deus. É uma entrega total. É o abrir o seu coração para que Deus possa operar através da sua. É você entender que Deus quer te usar na vida de outros. É ter uma comunhão com Ele contínua. É uma entrega total. Sabe? Igual, tem momentos na vida que pode nos causar medo. Tem situações que podem nos causar medo. Igual, quando Pedro, no barco, avistou Jesus, ele fala, Senhor, você é tu mesmo? Deixa que eu ir até a ti. Então vem, Pedro. Aí ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. E quando ele olha o cenário, quando ele olha a sua volta, ele teve medo. Isso são momentos na vida do ser humano que acontecem. Tem cenários à nossa volta que podem nos arremeter certos medos. Aí quando ele olha para a situação, ele já estava andando sobre as águas. Mas quando ele olha para o cenário, ele olha para a situação, ele tira o foco de Jesus, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a afundar. Aí ele declara, Jesus, socorro, me socorre. Jesus apenas estende as mãos para ele e o segura. O que nós precisamos entender? Que em todo tempo na nossa vida, os nossos olhos precisam estar nele. Nele. Pode surgir, pode aparecer determinadas situações na vida, perdoe a minha voz, tá, irmão? Podem surgir determinadas situações na vida que podem nos acarretar com um certo medo. Mas não podemos olhar para o medo ou para a circunstância. Precisamos olhar fixo para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É por meio dele que realizamos as coisas. É por ele que estamos aqui, é através dele que temos vida e vida em abundância. O que dizer então? Que Pedro tinha uma ótima conexão com Deus, levava uma vida constante na presença e andando segundo a vontade do Pai. Lembrando que eu estava falando, vou retomar um pouquinho, não adquirir a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na vida e ficar por isso mesmo. Irmãos, lembrando que nós fomos dotados de autoridade, certo? Pelo próprio Senhor Jesus. Não adianta receber a presença de Deus e você não usar dessa autoridade. Pega a visão.
recebe a presença do Espírito Santo, entra em comunhão com Deus, se entrega para Ele em todo o tempo, abre o seu coração, a sua vida para Deus, mas usa a autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Deus estabeleceu a autoridade. Se Pedro não tivesse estabelecido essa autoridade na vida daquele homem, teria mudado alguma coisa? Não. Ele recebeu a autoridade de Jesus e ele delegou essa autoridade, ele exerceu essa autoridade na vida daquele homem. Então eu tenho a presença de Deus, eu tenho a presença de Jesus, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Agora sim, nos momentos que me aparecer oportunidade para exercer de autoridade, eu vou exercer. Você sabe por quê? Olha só o que Pedro fala no verso 6. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ande. Em nenhum momento Pedro ousou tocar na glória de Deus. Porque se você for lá no verso 16, olha só o que fala no verso 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem, que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. O que Pedro realizara na vida daquele homem foi de conhecimentos de todos que estavam no templo, de todos que passavam por ali. Tanto é que reconheceu aquele homem lá dentro. Não era este homem, porque assim que ele foi curado, assim que restabeleceu as suas pernas, a força dos seus pés, que ele entrou atrás de Pedro e João para dentro do pátio. Ele entrou e ali as pessoas o reconheceram. E começaram a admirar, ficaram maravilhados com aquela história, com aquele cenário, com aquela mudança. Porque de anos aquele homem estava ali mendigando. Aí Pedro já vai e fala aqui, não é eu que fiz, não é o meu nome, mas é no nome de Jesus. Por que vocês estão admirados? Eu não fiz nada. Em nenhum momento Pedro toca na glória de Deus. Isso é para que nós venhamos a entender que nós somos seres limitados. Mas Deus pode nos usar aonde Ele quer, aonde nos enviar, com a autoridade que está no teu nome. Aleluia. No entanto, ele usa essa autoridade para oferecer àquele homem o poder que tem o próprio Cristo. A autoridade exercida por Pedro vem de Jesus. Não é pela tua palavra, mas pela palavra que está estabelecida sobre a vida de Pedro, que ele determina. O que Pedro ofereceu foi justamente o que ele recebeu. Está dando para entender? O que Pedro recebe é o que ele oferece. Podemos oferecer aquilo que nós temos? Podemos passar para outros aquilo que nós temos? Vem cá, deixa eu falar uma coisa para a igreja. Quando nós recebemos de Deus algo, nós precisamos transmitir isso adiante. Repassar o que Deus tem trazido para nós. É como um rio, dele flui a água sobre a nossa vida e nós fazemos com que essa água jorre na vida de outras pessoas. É assim que acontece. E outras águas virão sobre a nossa vida para a gente continuar repassando na vida de outras pessoas.
Então, o que Pedro oferece é justamente o que ele ofereceu. Pedro foi transformado por Jesus. Pedro teve a presença de Jesus. Pedro adquiriu a presença de Jesus, carregava a presença de Jesus dentro de si, carregava aquela verdade por onde ele ia, ele carregava a presença de Jesus. E ele pôde transmitir isso para aquele homem. E aquele homem ficou maravilhado. Aquele homem também foi tomado pela presença de Deus. Porque ele entra para dentro do pátio e começa a adorar e glorificar a Deus também. Em João capítulo 14, voltar de novo um pouquinho. João capítulo 14, verso 12. João 14, verso 12. Olha o que Pedro entendeu, assimilou e carregou dentro de si. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Pedro entende o que Jesus deixa para ele. Ei, eu estou indo para o Pai, mas todos aqueles que creem em mim, obras maiores do que essas farão. Obras o que eu realizei, vocês farão. Vocês precisam crer. Pedro entendeu essa mensagem e ele passou a crer em Jesus, ele passou a acreditar, ele passou a depositar a sua confiança em Jesus. E tanto é que no momento certo que ele precisou da operação de Jesus, ele teve. Ele teve. Então Jesus nos dá o quê? Pega a visão, pega a visão. Jesus já nos deu autoridade. Precisamos crer, acreditar, abraçar esse Jesus e trazer ele para dentro de nós. Muitas das vezes nós temos Jesus como apenas uma pessoa do outro lado. Jesus não é para ficar do outro lado, Jesus é para ficar aqui dentro. Jesus é para ficar aqui dentro. Para que em todo momento ele possa nos conduzir. Em todo momento ele pode nos guiar. Não é apenas, vou dizer assim, tá, irmãos? Um amigo que você conversa com ele aqui, fala, pede, ora, explica, expõe, e depois pega na mão, tchau, com Deus, e vai embora. Ei, de Jesus nós não despedimos. Por quê? Porque ele não vem fazer uma visita em nós. Ele vem para fazer morada. Ele vem para ficar conosco, permanecer em nós, os seus atos, as suas ações permanecerem em nós. Pedro entende isso. E ele viveu com Cristo, ele permaneceu com Cristo. Ele estava na real presença do Espírito Santo. E que grandes coisas ele realizara por meio do nome de Cristo. Agora eu pergunto para a igreja, o que eu e você podemos oferecer? O que nós podemos passar para o nosso próximo? O que podemos transmitir para outra pessoa? Transmitir o quê, pastor? Se eu não tenho nada? Transmitir o quê? Passar o quê? Oferecer o quê? Ei, vem cá. Podemos oferecer o que Jesus tem para nós. Passar para outras pessoas aquilo que Ele nos chamou. Fazer as mesmas obras que Ele realizou. Agora, o que é necessário? O que eu preciso? Eu preciso ter fé. Eu preciso confiar. Sabe? Eu não posso deixar o medo fazer parte da minha vida enquanto eu estou olhando para Jesus, enquanto eu estou caminhando com Jesus. Pode até vir o medo, mas você não pode desfocar o olho.
da real presença dele. É permanecer, é falar com ele, é entrega total. Para que ele venha transformar não só a nossa vida, mas transformar a de outros. Sabe, irmãos, quando ali no capítulo 2, em Atos, capítulo 2, que é o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, aquele povo foi tomado em línguas, falaram em línguas, a presença do Espírito Santo ali, descendo na vida daquelas pessoas, e os de fora olharam e falaram, estão bêbados, estão embriagados. Quando Pedro ele ouve esse comentário secular à volta, Pedro levanta com os outros apóstolos, fala aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem ninguém embriagado, olha a hora que é. 9 da manhã. Não tem ninguém embriagado, isso não é hora, ninguém está bêbado. Isso aqui é o mover do Espírito. Que nem o nosso irmão pregou semana passada. Irmãos, é fazer ênfase à presença de Deus. Se nós não compreendermos as coisas terrenas, como compreenderemos as coisas espirituais? Nós podemos ir para um patamar mais alto, subir mais um degrau. Como? Tendo essa intimidade, esse relacionamento com Deus, carregando a presença do Espírito Santo dentro de nós, assim como Pedro carregava. Para que as coisas possam acontecer e realizar, não só na nossa vida, mas através da vida de outros. Enquanto nós estamos cuidando de outros, Deus está cuidando de nós. Podemos agir pela vontade de Deus. Não mais segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. E Deus tem grandes coisas, coisas grandiosas para exercer através da minha e da sua vida. Coisas maravilhosas podem acontecer, mas vai depender do quê? Da fé, daquilo que nós estamos crendo, exercitando, do que nós estamos buscando, do que nós estamos nos alimentando. Se estamos nos alimentando da palavra, se estamos buscando a presença de Deus, se estamos tendo intimidade com Deus, relacionamento com Deus, ei, tudo vai dar certo, tudo vai fluir, tudo vai acontecer. Talvez, irmãos, esse seja o momento de entronizarmos mais na presença de Deus. Talvez esse seja o momento de consagrar mais a nossa vida. Sabe por quê? Deus é imutável. O poder de Deus está sobre a terra, sobre os homens. E o que tem mudado da época de Pedro para cá? O que tem acontecido? Jesus mudou? Jesus não tem poder mais? Ou Jesus não opera mais na nossa época, nos dias de hoje? Por quê? Essa é a hora. Essa é a hora de trazer Jesus para dentro. E não deixá-lo do lado de fora. Trazer a presença do Espírito Santo para dentro. E deixar ele jorrar em nós essa fonte de água viva.
Durante anos na nossa vida, perdemos tempo. Perdemos tempo. Durante anos na nossa vida, fomos levados a gastar o nosso tempo com trabalho secular. Não estou falando que é errado, não, irmãos. Eu estou falando que durante muito tempo na nossa vida, nós perdemos, jogamos parte do nosso tempo fora. No lixo, literalmente no lixo. Por quê, pastor? Como assim? Irmãos, boa parte do nosso tempo nós gastamos com coisas supérfluas na vida. Boa parte do nosso tempo menosprezamos Deus. Boa parte do nosso tempo nós desperdiçamos com coisas horrendas, horríveis e até pecaminosas. O ministro da palavra de semana passada, o Luquezio, ele pregou acerca da presença de Deus. E não tem como ter uma vida mudada se não tivermos a presença de Deus. Muitas das vezes nós negligenciamos a presença de Deus na nossa vida. Muitas das vezes negligenciamos a ação de Deus na nossa vida, o poder dele sobre a nossa vida. O não desperdiçar a presença de Deus é essencial, é fundamental na vida da humanidade. Precisamos tê-lo em todo o tempo. E não gastar mais o nosso tempo com coisas que não vai edificar a nossa vida e nem a vida de outro. As coisas estão acontecendo muito rápido. Se passa muito rápido. E o que nós temos feito? Você sabe o que Pedro fez? Ele se posicionou. Para onde Pedro estava indo? Para a casa de oração, 3 horas da tarde para orar. Ele estava usando o tempo dele para conectar com Deus. Ele estava dispondo do seu tempo para adquirir a presença de Deus. E quantas das vezes nós separamos um tempo como este, um tempo de qualidade, para buscar a presença de Deus, para nos entregar na presença dele? Quanto tempo nós separamos? Vem cá, um dia tem 24 horas. 10% de 24 horas dá 2 horas e 40 minutos. Nem os 10% do nosso período diário conseguimos parar para orar. Como que realizaremos coisas grandiosas, sinais maravilhosos que Jesus realizou, se não nos posicionamos? Pedro ali, ele se posiciona. Diga-se de passagem, a percurso de Pedro, da sua casa até essa casa de oração, não era assim tão perto. Hoje nós temos a congregação praticamente ao lado de nossas casas. Hoje nós temos o nosso quarto, que é o quarto de oração, e orar. E negligenciamos aquele momento ímpar na vida de todo ser humano, que é a presença de Deus. Vamos fazer como Pedro. Vamos nos posicionar. Vamos chamar a atenção de Deus para nós. Por que não? Por que não realizar? Pedro não foi uma bênção na vida deste homem.
Pedro foi um canal nas mãos de Deus para abençoar aquele homem. Agora, eu e você, nós somos esses canais nas mãos de Deus. Nós somos. Só que está faltando o quê? Será que é a fé que falta? Pastor, eu tenho fé. Glória a Deus. Mas precisamos nos posicionar também. Precisamos nos posicionar. Sabe? Vou dar um exemplo. É como a pessoa ela faz uma faculdade, um doutorado, e ele se torna ministro, professor, para educar alunos em determinada matéria. E se formou, adquiriu conhecimento, adquiriu experiência ao longo da sua jornada, mas ele não saiu para ir ensinar. Ele não saiu para compartilhar o seu conhecimento. Nós, como servos, como cristãos, precisamos nos posicionar diante de Deus para sermos instrumentos. Quantas vezes nós mesmos falamos, comentamos, Paulo foi um homem abençoado por Deus, Abraão, Moisés, um homem muito usado por Deus, foi usado para libertar o povo do Egito. Elogiamos essas pessoas que foram canal de Deus, foram bênção, foram usados por Deus para determinados momentos na história. E nós podemos fazer essa diferença também. Nós podemos ser canal de bênção na vida de outro. Agora, o que precisa é juntar a fé com a posição. É preciso nos portar com a presença de Jesus. É ter o agir. Sabe, irmãos, não é apenas a imposição de mãos que vai mudar a história de alguém. Não adianta a pessoa vir aqui com enfermidade, com algum problema, e eu estender as mãos sobre ela se eu não tiver nada para passar. Eu preciso ter conta com Deus. Eu preciso ter crédito com Deus. É isso que a igreja precisa. Ela ter crédito com Deus. Quando Pedro falou, aconteceu. Porque ele tinha crédito com Deus. Sabe? E hoje não conseguimos parar para orar sequer. O que nós podemos oferecer hoje? O que temos para oferecer? Vamos falar a real. O que temos para oferecer? Temos coisas boas para oferecer, para transmitir para alguém? Será que podemos ser ousado como Pedro foi? Deixa eu te falar algo mais aqui. Podemos nos posicionar, pastor, eu vou me posicionar agora com Deus. Deus pode te usar a partir deste momento. Deus pode te usar a partir deste momento.
Tem pessoas que Deus vai usar a partir de um momento de crescimento, através de um tempo de vida entrega e contínua na presença dEle. E as coisas começarão a acontecer. Mas vem cá, se Deus vai me usar a partir deste momento, ou daqui 6 meses, ou daqui 1 ano, não importa, eu preciso dar o passo agora. Eu preciso me posicionar agora. Olha a sua volta. Olha para as pessoas do seu lado. São pessoas igual a nós mesmos. Mas olha agora, diferente para a pessoa que está do seu lado. Pessoa essa que tem autoridade de Jesus sobre a sua vida. São pessoas que vão exercer o hoje, o amanhã, o depois, a autoridade. São pessoas que vão livrar a outra de uma depressão. São pessoas que vão livrar a outra de um constrangimento, de uma saia justa. São pessoas que vai usar de autoridade para trazer ela para a presença de Deus. Cristo pode realizar isso através da minha vida, através da sua? Pode. E Ele quer, Ele anseia, Ele aguarda por esse momento, Ele aguarda por uma posição minha e sua. Ele aguarda pela igreja dele, Ele vai contar com quem? Vai contar com quem, irmãos? Jesus, Ele conta com a sua igreja, o seu povo, o povo separado, o povo santo. Para isso, precisamos nos posicionar. Para isso, precisamos buscar a presença dEle para dentro de nós. Viver como Ele viveu. Sabe, podemos olhar um pouco para a história e ver certas realidades na vida. No tempo de Daniel, existia já milhões de pessoas. Mas o agir de Deus estava sobre a vida dele. Quando ele foi lançado na cova dos leões. E ele entrou no livro da história. Ele entrou no livro santo. Sabe por quê? Porque ele não se corrompeu. Porque ele não se vendeu. Porque ele não gastou seu tempo com coisas supérfluas. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente? Foram. Deus não livrou eles de ser lançados lá, mas Deus livrou eles do poder do fogo que estava lá. Inúmeras pessoas estavam à sua volta. Mas eles tiveram a presença de Deus. Eles não se corromperam. E assim precisa ser nos nossos dias hoje. Não se corromper, não se entregar ao mundo. Não se prostrar diante de um mundo corrupto e profano. Para viver o sobrenatural de Deus. É esse o momento em que eu e você podemos desfrutar do sobrenatural. Esse é o momento que eu e você possamos viver algo novo. É tão maravilhoso ver Deus agir. É tão bom, tão gratificante você ver alguém sendo curado, ver alguém sendo salvo. Ver alguém nascendo de novo. O nascer do Espírito.
Eu convido a igreja a se posicionar. Chama a igreja a se posicionar. Não é perante mim, que eu sou homem também, igual a você. Mas perante aquele que nos chamou, aquele que nos alistou. A se posicionar com ele, a ter comunhão, a ter integridade, a ter seriedade, a ter respeito, a ter vocação. Interagir com Deus. Interagir com Deus. Deus sabe de todos os momentos da nossa vida. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, ele sabe de toda a história. O que se passa, o medo, o anseio, as preocupações que nós temos, que carregamos na vida. Ele sabe. Ele sabe até com o que nós vamos preocupar amanhã. Ele sabe. Mas deixa isso com o papai. Deixa isso com ele. Vamos agora, irmãos, prestigiar essa presença. A presença de Deus na nossa vida. Zelar por ela. Cativar a presença de Deus. E que sejamos unânimes em suas ações e maravilhas na vida de outros. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Sabe, até aqui, Deus formou uma história. Na minha, na sua vida, Deus formou uma história. Mas Deus quer acrescentar uma nova história através da minha e da sua vida. Impactar alguém. Ele nos chama da sua presença. E esta é a hora. E que a palavra de Deus fala, pedi e dá-se-vos-á. Vamos pedir, vamos clamar, vamos suplicar pela presença de Deus. E deixa Ele agir, deixa Ele te conduzir. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui, que aconteceu há uns anos atrás. Eu estava vindo do trabalho, dentro do ônibus, eu estava em pé, e tinha sentado uma mulher na minha frente, e eu aqui em pé, e a mulher sentada cheia de sacolas no mercado. E no outro banco de trás estava uma amiga dela, sentada também cheia de sacola. E nesse período do ônibus andando, o Espírito Santo ministra na minha vida. Fala com ela. Fala com ela. E eu fiquei na dúvida. É o Espírito Santo ou é coisa na minha cabeça? É do Espírito Santo ou é coisa na minha cabeça? Eu falei, Pai, se é do Senhor, se parte do Senhor, que o Senhor me confirme, testifique se é para falar com ela e o que eu devo falar. Irmãos, assim que no momento que o ônibus saiu da BR-040 e entrou na avenida, a colega dela levantou e falou, aqui, você não vai pegar as coisas não, vai juntar a sacola não? Nós já vamos descer no próximo. Aí o Espírito Santo ministra. Você quer uma confirmação? Vou te dar agora. Aí a mulher responde para ela, não vou descer nesse não, vou descer lá embaixo na farmácia que eu preciso comprar o remédio. O Espírito Santo fala, essa é a confirmação que parte de mim. Irmãos, a amiga dela desce no ponto de ônibus. Quando desce que o ônibus parte, eu toquei no ombro dela. Eu falei, senhora, e ministrei o que Deus tinha para falar para ela. Ela falou, realmente, é o que eu estava precisando ouvir.
Não sei a história dela, não conheço essa mulher, não sei nem por onde anda. Mas ali eu fui um instrumento nas mãos de Deus na vida daquela mulher. Eu não sei o que se passa na vida dela, eu não sei o que estava passando ou o que se passou na vida dela. Mas Deus entregou algo para ela. E da mesma forma, Deus quer usar os seus filhos. Essa é a hora. Esse é o momento. Amém? Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Grandioso Deus e eterno Pai. Podemos aqui, Pai, observar a ousadia e audácia de Pedro em ministrar na vida daquele homem. Aqui, Pai, podemos ver que verdadeiramente aquele homem tinha a tua presença. Aquele homem, Pai, era um instrumento em tuas mãos para operar milagres na vida da humanidade. Entendemos que o Senhor não mudou, o Senhor não muda. E que o Senhor continua, Pai, com as mesmas maravilhas e bênçãos para realizar. Apenas está faltando aqueles que diz, eis-me aqui, que se posicionem, que exerçam a autoridade que foi instituída pelo próprio Senhor sobre a nossa vida. Estamos aqui, Pai, com essa palavra, Senhor. Entendendo, Pai, que é por meio do Senhor que se realizam os sinais. Se realiza, Pai, as obras. Não podemos mais desperdiçar a Tua presença como fazíamos no passado. Nós precisamos valorizar essa presença. Assim, Pedro, como Pedro valorizava, Pai, a Tua presença, e ele entendeu a real mensagem de que Jesus nos deu autoridade, ele assim, Pai, a coloca em prática, com ousadia, Pai. Ele transmite, ele oferece o que ele tinha. Queremos poder também, Pai, oferecer para aqueles necessitados, Pai, a Tua presença, o Teu poder, a ação do Senhor, o Teu Espírito Santo. Para isso, Pai, nós buscamos pela Tua presença. Buscamos, Pai, pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Não por apenas uma visita, Pai, mas uma morada dentro de nós. Que o Senhor, Pai, permaneça dentro de nós. Que venhamos valorizar isso. Que venhamos a cultivar, Pai, a Tua presença na nossa vida. E que o Senhor, Pai, assim como realizara na vida de Pedro, possa realizar na nossa vida também. Que possamos, Pai, ir adiante, pregar o Evangelho, Pai, e ministrar sobre a vida deles, Pai, o que nós adquirimos no Senhor, em nome de Jesus. Esse poder que emana do Senhor, Pai. Podemos sim libertar esse povo pela Tua palavra, pelo nome santo de Jesus. Libertar os cativos, Pai, em trevas. Libertar essas pessoas, Pai, que desconhecem a Tua palavra, porque foram cegos pelo Deus deste século. Peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dote de autoridade e poder, para que suceda, Pai, a obra do Senhor através da nossa vida, que possamos romper, Pai, com as barreiras e as dificuldades que nos sobreveio, que possamos, ó Pai, levar a Tua mensagem adiante, em nome de Jesus. Quero aqui, Pai, poder exercer dessa autoridade, Pai, na vida dos outros, poder falar, Pai, levante e ande, poder ministrar na vida deles, Pai, a Tua presença, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, convocamos, Pai, a Tua presença, suplicamos, Pai, por Ti. Nós viemos aqui, Pai, nessa noite, apelar ao Senhor, Pai, pela Tua autoridade e o poder do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E que possamos, Pai, cumprir com o Teu propósito, e que o Senhor possa, Pai,
achar graça em nós, em nome de Jesus. Venhamos, ó Pai, a nos posicionar. Venhamos, ó Pai, a estar na real presença do Senhor. Não apenas um dia na vida, mas em todo o tempo de vida que o Senhor nos proporcionar aqui nessa terra, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor permaneça conosco, nos dando, Pai, a tua bênção, nos dando, Pai, do teu poder em nome de Jesus. E que através de nós também, Pai, possa fluir, Pai, fonte de água viva, em nome de Jesus. Nós nos posicionamos, Pai, para que o Senhor possa nos usar como ferramenta, como instrumento, como canal de bênção na vida da sociedade. Oramos, Pai, e te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a tua mensagem, Pai, de aprender com o Senhor a respeito do teu propósito. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que realizou na nossa vida e por tudo que irá realizar. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo